Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta. Bom, como combinado, estou fazendo uma série de vídeos de forma aí sucinta, rápida, para que você possa resolver os seus problemas de forma objetiva, tá certo? Antes de falar de tudo, dá um joinha se você estiver gostando dos anteriores, desse aqui também, se inscreve no canal, para eu entender se eu estou no caminho certo, se está sendo positivo, faz um comentário, ajuda a fortalecer essa rede do bem aí, a rede do conhecimento, tá certo? Hoje nós vamos falar de pressão arterial média. Para que serve isso? Vem comigo. Quando nós falamos de pressão arterial média, nós temos que lembrar do nosso coração, sistema circulatório, circulação sistêmica ou pequena circulação, grande circulação, sístole, diástole, tá certo? Então vocês têm que já ter um pouquinho desse conhecimento, tá certo? Por quê? É daqui que saem essas informações, é do nosso sistema circulatório. Então quando vocês vão aí aferir pressão, né, em ações sociais, ou no trabalho, ou em família, vocês vão encontrar um númerozinho aí, possivelmente é o que nós queremos encontrar, uma pressão de 120 por 80, ou como costuma se dizer, 12 por 8, tá certo? Aí vem a pergunta, minha pressão está normal. Normal por quê? Essas são as perguntas que nós profissionais de saúde temos que fazer, e é o que as pessoas perguntam para nós. Normal por quê? Tá ótima, ótima por quê? Então, se eu achei uma pressão arterial 120 por 80, eu vou fazer essa continha aqui, gente, ó, quando vocês se depararem numa situação dessa. Eu vou, para mim, achar uma PAM, né? Mas, professor, eu já vi que no monitor cardíaco lá na UTI tem uma PAM. Sim, meu jovem, com certeza vai ter lá a PAM explícita na sua frente. Mas se você não tiver um monitor cardíaco, e se você ainda não tiver passado em um concurso, e aí? Como é que você vai saber? Então, são essas perguntas que eu vou responder para você agora. É a forma raiz de entender as coisas, usando a nossa bela matemática. Tá certo? Então, eu achei pressão arterial 120 por 80. Agora, eu vou achar a minha PAM, pressão arterial média. Como é que eu faço isso? Eu pego pressão sistólica mais diastólica vezes 2 e divido por 3. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Peguei esse mesmo valor, 120 por 80, vou botar aqui 120 mais 80 vezes 2 dividido por 3. Vocês têm que fazer essa forma para vocês acharem a PAM, beleza? Então como é que fazemos isso? Primeiro a gente vai multiplicar aqui 80 vezes 2, porque está entre parênteses, lembrando lá da matemática, as suas regras. Eu vou achar 160. Aí eu volto aqui mais 120 e vou encontrar 280. O que eu faço agora? Divido por 3 o 280. Aí, na calculadora, se vocês estiverem fazendo, vocês vão achar em 93,33 com dízimas periódicas, né? Não é um valor quebrado. Então eu arredondei aqui para 90 para facilitar, tá certo? Então, dependendo da prova, normalmente o número vai estar 90. Há considerações, tá certo? Então você avalia aí a pergunta que estiver sendo feita para você. Então eu achei 90, pressão arterial média. Pronto, achei, a conta é essa. Agora a pergunta é, por que novamente? O que eu faço com isso? Tá certo? A pressão arterial média, gente, ela é tão importante na saúde, na regulação, avaliação secundária, principalmente na UTI, pacientes que estão ali sendo monitorados durante um período. Essa pressão arterial média me diz uma infinidade de coisas. Olha aqui o que eu vou achar. Vocês já devem ter ouvido falar nessas siglas ou abreviações. PAM, que por si só é ela, débito cardíaco, PIC, PPC, frequência, fluxo sanguíneo cerebral, pergunta aí o trava-língua, né? Fluxo sanguíneo cerebral, beleza? Então, nós vamos usar essa PAM para resolver esses problemas aqui. Eu vou dar só o norte para vocês, como eu falei, a intenção é fazer vídeo curtos e objetivos, beleza? Cada sigla dessa daqui, gente, te dá um leque. Por exemplo, débito cardíaco, você vai encontrar aí volume sistólico final, pré-carga, pós-carga. Vocês vão ver outros cálculos para você resolver isso daqui. O que é isso, o que é aquilo. Então, eu estou só simplificando PIC, PPC. Tudo isso daqui eu vou resumir para você ver só a importância que é a PAM para você resolver os problemas acometidos aí diante de algumas situações, tá certo? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui uma PAM, por exemplo, de 90, igual eu dei o primeiro exemplo, se eu pegar essa PAM, normalmente o fluxo, a frequência cardíaca aí vai estar em torno de 60 a 100. Eu vou botar aqui 65 só como exemplo, tá? Vocês podem mudar. Se vocês botarem muito alto, uma pressão arterial alta, vocês vão encontrar uma PAM alta.
E aí vocês vão entrar, vocês podem colocar aí uma frequência cardíaca alta. E aí vocês vão ver que todos os números vão ser alterados. Então, o que eu uso aqui na PAM, por exemplo? Se eu colocar PAM vezes frequência cardíaca, eu acho isso daqui, ó. Um volume ou uma pressão de 5.850 mililitros de sangue por minuto. E aí vocês vão ver lá no débito cardíaco isso aí, com outras contas um pouco mais detalhado sobre isso. Eu estou dando aqui só a ideia de volume, do que isso pode acometer, por que pressão arterial me faz tanto mal. Por quê? Se eu tenho uma pressão arterial excessiva, se eu botar aqui números alterados, vocês podem fazer aí uma pressão, por exemplo, 170 por 10, vocês vão encontrar aí um número aí perto de 12 mil, tá certo? Vocês podem calcular. Então vocês vão encontrar aí 12 mil, que está fazendo o que no seu coração? Hipertrofia, gente. A hipertrofia, professor, eu já ouvi falar que hipertrofia é bom. Sim, bumbum na nuca, né? Malhar na academia, fazer hipertrofia. E os profissionais de educação física também falam sobre a hipertrofia. Você fazer o aumento do débito cardíaco através disso. Fazer com que o coração haja um estresse para ele aumentar. Agora, quando você faz isso de forma excessiva, errada, sem ajuda, por sua conta, ou tem uma patologia, você aí é hipertensivo, você é hipertenso, aí sim você tem um problemão. Se você tem esse pico hipertensivo durante horas, dias, isso já não é mais positivo. Você pode vir a ter aí uma ICC, insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Só simplificando, no meu átrio direito entra, normalmente é 70, mas eu vou colocar aqui 100 para arredondar. 100 ml de sangue, um exemplo. Vai para o meu ventrículo direito 100, vai para o meu pulmão 100, faz hematose, troca gasosa, volta para o meu átrio esquerdo, aí beleza, chega lá no meu átrio esquerdo para mandar para o ventrículo esquerdo, eu tenho uma câmera menor no meu ventrículo esquerdo porque o meu coração está atrofiado. E aí só entra 70, sobra 30, e aí para onde vai o resto do sangue? Ele volta? Alguém parou? Vamos dar um tempo aqui porque não conseguimos introduzir tudo. Não, o sistema não para. Então, através disso, nós vamos ter aí, talvez uma insuficiência cardíaca congestiva. Isso não é positivo. E ao mesmo, porém, também é o contrário. Se você tiver pressão arterial menor, e aí você tiver, por exemplo, aí um choque hipovolêmico, né, através de traumas e etc., você vai ter uma pressão diminuída. Quando você tem uma pressão diminuída, você tem, no caso da hipovolemia, fluxo sanguíneo diminuído, você vai ter uma pressão arterial diminuída. Vocês vão ver que o débito vai estar entre 1.900, dependendo do cálculo que vocês fizerem. O que a gente precisa fazer? Volume, aumentar isso. Como é que os médicos fazem isso? Noradrenalina, adrenalina e volume, líquidos e soros, ringer, para que eu ache volume, para que o ritmo aumente e que eu tenha uma pressão e uma pré-carga e uma pós-carga eficiente. Então tudo esse mundo aí eu acho simplesmente através de uma PAM. Então eu estou aqui só resumindo. E aí nós podemos achar também a PIC, pressão intracraniana. Como assim, professor? PIC, pressão intracraniana, estávamos falando de PAM, pressão arterial média, agora você vai em PIC? Sim, vamos falar de PIC, porque a PIC também entra PAM. Se a PAM estiver alterada, nós podemos ter um problema numa PIC, um paciente aí na UTI neurológica, por exemplo. Então, quando nós falamos de PIC, só não vamos esquecer disso aqui, ó, doutrina de Moron-Keeley. Depois vocês dão uma pesquisada melhor, como é que eu faço essa regulação. Eu botei aqui só para lembrar, para vocês também aprofundarem os estudos. Doutrina de Moron-Keeley. Ele diz que a massa do nosso encéfalo ela é de 80%, o sangue chega a 10% e o líquido céfalo-raquidiano a 10% também. Então ele está dizendo aqui, só para simplificar, que, por exemplo, se eu tenho uma PIC aumentada através de um trauma, a massa está inchando, eu tenho que diminuir esse volume. Se o problema é sanguíneo, PAM, eu tenho que fazer essa regulação, líquido céfalo-raquidiano, enfim, o que entra e o que sai, como eu regulo isso, tá certo? Então, doutrina de Moron-Keeley. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver uma infinidade de informações que vai ser muito positivo para vocês, tá certo? Então a PIC. O que a PIC tem a ver com a PAM? Por exemplo, se vocês lembrarem lá do slide anterior, vocês vão ver que tinha lá um parâmetro de 15 a 20 ou de 0 a 15, né? Botando uma PIC regular aqui entre 15 e 25, botando 20, por exemplo, uma PIC de 20, aí eu pego a PAM e pego PAM menos PIC, por exemplo. O que você vai achar aí? Eu vou achar a pressão de perfusão cerebral, que vai estar em 70. Lembra que eu botei lá para vocês? Então ela não pode estar menos que isso. Lembra de perfusão?
Então a mesma coisa acontece a nível neurológico, a pressão de perfusão cerebral. Eu acho aonde? Através de uma PAM diminuindo a PIC. Então eu pego o PAM menos PIC, aqui nesse caso 90 menos 70, 90 menos 20 eu vou achar 70. E se a PIC, a PPC está ótima, eu vou ter um fluxo sanguíneo cerebral também positivo. Ele não pode estar nem muito para cima, nem muito para baixo, ele tem que estar regular, tá certo? Então se eu tenho a PPC aumentada, eu vou ter um problema no meu fluxo sanguíneo, se eu tenho ela diminuída também. Se a PAM alterou, altera tudo isso daqui. Então a PAM, vamos dizer assim, é a chave mestra. Ela que me dá todos esses parâmetros. O nosso coração, gente, regula, por isso que o coração ele tem essa importância no nosso sistema fisiológico, tá certo? É ele que regula tudo. Ele, o cérebro e o pulmão é uma tríade, né? Que a gente tem aí a tríade. Porém, o coração ele regula tudo. Então, se eu tenho um problema na minha PAM ou na minha pressão arterial, que normalmente nós saímos de lá de uma pressão 120 por 80 e chegamos aqui num fluxo sanguíneo cerebral. Olha o mundo que nós passeamos aqui em 5 minutos, 10 minutos, falando só de pressão arterial e onde nós chegamos. Então, a importância do conhecimento, tá certo? Vocês têm que estudar, vocês têm que se aprofundar para que vocês tenham um pouco melhor aí desenvoltura em provas ou na vida onde vocês queiram chegar, tá certo? Eu espero que tenha sido positivo, eu tenha tirado dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida, me chama lá no meu Instagram, também tá lá para vocês quiserem fazer parte aí. Se quiserem dar um like novamente, se inscreve no canal e se eu não estiver no caminho certo, minha vida, faz um comentário de positivo ou negativo, será de grande valia para que eu possa estar nessa trilha aí do conhecimento ou nessa corrente do bem. A minha intenção é que quanto maior pessoas souberem dessas informações, melhor atendimento nós teremos aí em unidades de pronto atendimento, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.